Bora lá então, galera. Vamos dar início à nossa aula, né? Como vocês estão vendo aí, o meu slide está compartilhado com vocês perfeitamente. Conseguem ver aí? Tá, ok. Então, vamos dar início aqui. Como vocês estão vendo, gente, o nosso tema de hoje, esse tema vai falar sobre a função logarítmica, beleza? Lembrando que hoje está sendo a nossa última função, finalmente, né? A nossa última função, tendo em vista que a gente já falou de algumas outras em aulas anteriores. Relembrando que nós já falamos sobre a definição de função por si só, trabalhamos a função afim, a função quadrática, a função modular. Na aula passada a gente falou sobre a função exponencial. Óbvio que hoje a gente tem que falar sobre a função logarítmica, que é a evolução natural da coisa. Vai ser, na parte da matemática 1, vai ser a nossa última função, ok? Então a gente está falando hoje, iniciando a nossa última função trabalhada. E depois vocês vão aprender ainda na parte da matemática 2 que existem outras funções, que é a função trigonométrica e tudo mais, mas essa parte cabe à matemática 2. E lá você vai trabalhar sobre isso. Agora, coisas que de imediato a gente precisa lembrar. Primeiro, que as funções como um todo, cada uma delas a gente vai ter uma fórmula que a gente vem falando a cada aula que a gente está progredindo. Na aula de hoje não vai ser diferente, a gente vai ter que falar de mais uma função, mais uma fórmula, para vocês colocarem aí no formulário de vocês, para vocês terem uma ideia, um panorama geral de tudo que a gente vai precisar para na hora da prova você fazer uma prova ok? Conseguir lá a sua nota de aprovação. Agora, a nossa função de hoje, a função logarítmica, ela tem um probleminha. Geralmente é aquela função que a galera tem mais medo, vamos falar assim, tem mais medo de se arriscar, de fazer questão, por motivos aleatórios. Às vezes você não teve uma bagagem legal do seu ensino médio, ou às vezes você simplesmente não conseguiu entender aquela matéria na época da sua vivência escolar, e isso aí obviamente que repercute aqui. Se você não entendeu por acaso algo lá na época da escola, provavelmente aqui você vai ficar um pouquinho desorientado. Por isso que a aula de hoje ela vai precisar ser dividida em duas partes. Eu vou iniciar a parte 1 hoje e eu vou dividir em parte 1 e parte 2. A segunda parte vai ficar sendo em outra aula, em outro dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse tema ele é bem extenso e tem muito detalhezinho que a galera vai esquecendo conforme os anos vão se passando. Isso daí faz maior diferença na hora de você resolver uma questão na prova. Por isso que a gente vai trabalhar separado em parte 1 e parte 2, beleza? Inclusive, antes mesmo da nossa aula ter início, eu já disponibilizei lá na plataforma do Classroom a nossa lista de exercícios, para vocês conseguirem ter uma noção de exercícios, de tipos de exercícios que vão ser cobrados lá na prova de vocês. Então, inclusive na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões que inclusive estão na lista. Então é interessante depois você dar uma olhada e ver como que vai, se você conseguir entender bem, se você tem dificuldade, você vai partir para a lista e vai concluir isso comigo, ok? Então vamos lá dar início? Ops. Cadê? PowerPoint. Ok, então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar do que é um logaritmo, ok? Bom, logaritmo, a gente vai considerar dois números reais, A e B, sendo positivos, e o meu A precisa ser diferente de 1. Chamaremos de logaritmo do número B na base A e expoente x na forma que A elevado a x é igual a B. Traduzindo isso daqui, galera, primeira coisa que você tem que saber é que o logaritmo é, no caso, o contrário, a inversa da exponencial, beleza? Se você aprendeu função exponencial e aprendeu lá a equação exponencial, aqui você vai ficar mais tranquilo. Por isso que eu tinha falado, inclusive, que a função exponencial era um pré-requisito
para você entender a função logarítmica, porque são coisas inversas uma da outra. Bom, primeiro, o que a gente precisa saber? Como que nós lemos a função, o log, primeiro? Como que a gente lê? Vamos lá, primeiro que no slide está escrito log de b na base a. Repetindo, log de b na base a é igual a x. Isso se somente se o a elevado a x for igual a b. Ok. O que vai rolar nesse processo? Primeiro que o nosso a do log é o que nós chamamos de base, o nosso b é o que nós chamamos de logaritmando e o nosso x é o resultado do logaritmo. Beleza? O que está acontecendo? Você percebe que você vai pegar a sua base, vai elevar ao seu logaritmo e vai igualar ao seu logaritmando. Observa que eu estou fazendo uma espécie de volta, ok? Estou pegando a base elevada ao logaritmo, vai ser igual ao logaritmando, ok? E atenção, esses nomes que a gente está falando aqui, base, logaritmando, logaritmo, eles são essenciais. Você precisa entender onde está cada coisa, onde está a base, onde está o logaritmando e o que é o logaritmo, para você daí conseguir fazer todas as questões, tá? Lembrando que logaritmo, ela geralmente vai ser uma matéria que vai ter questão extremamente repetitiva, porque eles não têm muito para onde fugir e inventar coisas, digamos, novas. Eles geralmente vão partir do tradicional, eles vão trabalhar muito definição, vão trabalhar muitas propriedades, que a gente vai falar inclusive na aula de hoje. Então a gente vai precisar ter uma bagagem considerável para você conseguir entender bem esse conteúdo. Bom, aí embaixo no nosso slide eu tenho o que nós chamamos de condição de existência. E é outra coisa que a gente vai precisar ficar muito de olho. O que seria uma condição de existência? Literalmente, a condição para aquele logaritmo existir. Beleza? E qual é essa condição? A condição é que o seu logaritmando, o b, ele precisa ser maior do que zero e a sua base precisa ser maior do que zero, porém diferente de 1. Beleza? Tem essas regras para a gente ficar atento. Beleza? Além disso, a gente vai falar com mais clareza e com mais detalhes em outros slides mais à frente, porque isso aqui, como eu falei, é uma coisa bem detalhada que você precisa ficar de olho. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver no decorrer da aula, se aparecer alguma coisa que por acaso você não conseguiu entender bem, ou não entendeu o que eu falei, ou eu falei muito rápido, ou qualquer outro motivo, você dá uma pausa aí e fala comigo, manda mensagem que eu tento te ajudar aqui na medida do possível. Beleza? Então, continuando aqui. Bom, a nomenclatura. Ok, vamos lembrar, esse quadradinho, essa faixinha amarela, ela vai ficar aparecendo praticamente a aula inteira, para você nunca esquecer o que é logaritmando, o que é base, o que é logaritmo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nessa nomenclatura toda que a gente está aprendendo, o antilogaritmo ou logaritmando vai ser o nosso b, beleza? Então já sabe uma coisa a mais. Nem sempre a gente chama de logaritmando. Às vezes você vai ser chamado de antilogaritmo. Segundo, a base é o nosso a. Lembra que a base vai ficar embaixo do log. E o logaritmo, como a gente já tinha falado, é a nossa resposta. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Bom, o que significa isso? Log de 8 na base 2 é igual a 3. Significa que se você pegar não sei se vocês estão vendo o meu dedo aqui, a minha mão. Eu vou pegar o 2 que está embaixo, vou elevar ao 3 e o resultado tem que dar 8. Então, 2 elevado a 3 tem que dar 8. E realmente é assim. 2 elevado a 3 dá 8. Foi? Segundo exemplo. O log de 81 na base 3 tem que dar 4. Por quê? Porque se você pegar o 3 e elevar ao 4, vai ter que dar 81.
É sempre esse processo cíclico, ok? Tu vai pegar a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Sempre esse processo. Bom, outra situação. O log de 100.000 na base 10 é igual a 5. Por quê? Porque 10 elevado a 5 vai dar 100.000. Tranquilo? E o nosso último caso. O log de 1 na base 950 é igual a 0. Por quê? Porque se eu pegar 950 e elevar a 0, lembra da propriedade da potência? Todo número elevado a 0, diferente de 0, vai dar resultado 1. E aí, além de você aprender coisas relativamente novas no logaritmo, você vai precisar recordar aquelas propriedades lá da potenciação, lá da função exponencial. São necessárias para você conseguir caminhar com mais tranquilidade aqui pelo log, ok? Então, gente, vimos alguns exemplos para a gente ter uma noção de como vai funcionar o logaritmo e a partir daí vocês vão entender todos os logs que vão surgir a partir desse slide, ok? Mas só para deixar mais uma informação útil, eu não sei se vocês conseguem, mas vocês estão vendo o quadro atrás de mim aqui? Vocês conseguem enxergar tranquilo? Eu posso escrever nele, vocês conseguem ler? Só para ter uma noção? Vocês conseguem ler ou não? Que aí eu não consigo nem escrever ler. Ah, tá. Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu tentar botar uma letra razoável para vocês conseguirem entender. Primeiro, se eu tivesse log de 32 na base 2 é igual a 5. Bom, eu tenho ali log de 32 na base 2 é igual a 5. O que significa isso? Significa que o 2 elevado ao 5 tem que dar 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Foi o que eu falei para vocês. É um processo cíclico, ok? Lembrando que 2 elevado a 5, vamos lá, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, 2 elevado a 5 é realmente 32. É sempre esse processo de elevar o cara que está embaixo a outro para resultar no cara que está antes, ok? Sempre nesse processo. E atenção, porque todos os logs que forem aparecendo durante a aula vão respeitar essa definição que está aqui no nosso quadro, beleza? Mas, mesmo assim, qualquer dúvida que você tiver durante algum log, se surgiu e você não entendeu por algum motivo por que aquele resultado, você me chame, me pergunte logo, para não deixar acumular a sua dúvida e não virar uma bola de neve. Ok? Então, vamos lá. Continuando no nosso slide, vamos para o próximo slide. Bom, como eu tinha falado, a condição de existência é algo fundamental. Então, vamos falar primeiro da condição de existência, mas usando a base do seu logaritmo, ok? Lembrando que base, olha para o nosso quadradinho aí, nossa faixinha amarela, a base está em destaque para você lembrar onde fica a base. Bom, e aí o que a gente tem de informação? Primeiro, a base do logaritmo não pode ser negativa, não pode ser nem igual a 0, nem igual a 1. Ou seja, a base tem 3 regras. Não pode 0, não pode 1 e não pode ser negativo. São 3 regras. Então, eu tenho 3 exemplos do que não são logs. Então, o primeiro exemplo. Não existe o log de 27 na base menos 3. Bom, por que não existe esse log? Porque a base está negativa e não existe base negativa no logaritmo. Foi segunda regra, segundo processo. Log do 7 na base 0. Não existe, por quê? Porque não pode ter base 0. E no nosso outro caso, não existe o log do 3 na base 1. Não tem como você fazer, porque não existe o log com base 1. Ok? Se por acaso tu esbarrar em algo parecido com isso, toma cuidado, porque provavelmente você errou algum cálculo para trás. Então fique atento, se aparecer algum tipo de informação parecida com essa,
já apaga o teu cálculo, irmão, e vai do zero de novo, vai de novo fazer, porque está errado. Beleza? Não existem esses logs aí. Ok. Agora, além da base, a gente tem que tomar cuidado com o logaritmando. E ele também tem condição de existência. Quais são essas condições? Primeiro, o logaritmando ele não pode ser negativo e nem pode ser igual a zero. Ok? Ou seja, o seu logaritmando tem apenas duas regras. Ele não pode ser negativo, não pode ser zero. A base, ele não podia ser negativo, não podia ser zero e não podia ser 1. Então, o logaritmando não tem problemas se, por acaso, a gente tiver um 1 lá no logaritmando. Pode ter logaritmando 1. Só não pode ter negativo e não pode ter zero. Lembrando, mais uma vez, que a nossa faixa amarela está destacando onde fica o logaritmando para você ter uma noção. Em nossos dois exemplos, primeiro, não existe o log do menos 8 na base 2, porque o logaritmando é negativo e não existe. E o segundo é que não existe o log do zero na base 5, porque não pode ter logaritmando zero, ok? Lembrando que isso que eu estou falando parece muito óbvio até você encontrar esse log enfiado em outro conteúdo de outra disciplina. Porque na hora, se você olha muito rápido, passa batido, você acaba errando uma questão por falta de atenção. Então, repetindo, a condição de existência tanto da base quanto do logaritmando são coisas que vocês precisam estar sempre na cabeça. Então, relembrando, na base não pode negativo, não pode zero, não pode 1. No logaritmando, não pode zero, não pode negativo. São duas regras apenas. A partir daqui, toda vez que nós formos fazer algum resultado de algum log, eu vou considerar que você já lembra quem são as condições de existência, mesmo que eu cite elas indiretamente. Tá ok? Lembrando mais uma vez, se der ruim, se bater dúvida, já me chame para não deixar a dúvida ficar maior, porque depois para sanar a dúvida fica mais difícil. Então, ok. Continuando, vamos ver alguns exemplos de alguns casos que você tem que tomar cuidado. Primeiro, eu tenho log do 32 na base 2 é igual a x. Isso daqui, galera, é aquela coisa clássica de equação, que você precisa descobrir o valor de x. Bom, log do 32 na base 2 é igual a x, significa que o 2 elevado ao x tem que dar 32. E aí, a partir desse ponto, você vai resolver idêntico ao que você fazia na função exponencial. Como que era? Você igualava as bases dos dois membros da equação e, entre aspas, você cortava as bases para achar o resultado da sua equação. Vai ser a mesma coisa. Então, no primeiro caso, 2 elevado a x é igual a 32. O 32 fatorado é 2 elevado a 5. Ok? Cortei o 2 dos dois lados, sobrou o quê? X igual a 5. Ou seja, o logaritmo é 5. Lembra que logaritmo é o resultado, o x nesse caso. Tudo bem? Segunda questão, segundo logaritmo. Log do 81 na base 3 é igual a x. É o mesmo processo. 3 elevado a x tem que dar 81. Beleza? Mas aqui eu escrevi 27 por algum motivo. Não tem problema. Vamos fingir que aqui seja 27. Vamos mudar a resposta, obviamente. Bom, o 27 é 3 elevado a 4. Ok? E aí eu igualei as bases. Vou cortar as bases. Vai ficar x igual a 4. Resultado resolvido aí. Vou ter que alterar esse 81 aqui porque está digitado errado. Tá? Se fosse 81, não seria 3 elevado a 4. Aliás, então aqui deveria corrigir para 27 para 81. Tanto faz, porque vai mudar tudo a resposta, né? Porque 3 elevado a 4 dá 31, 3 elevado a 3 que dá 27. Acabou se enrolando todo nesse slide, mas depois eu corrijo e mando certinho para vocês. Beleza. E o nosso outro log, eu tenho log do 125 na base 5 é igual a x. Como que a gente vai fazer isso? 5 elevado a x tem que dar 125. O que a gente faz agora? Fatora o 125 para ficar com a mesma base. E o 125 é 5 elevado a 3. E aí, igualando as bases, você vai cortar os 5 das bases e vai encontrar o resultado x igual a 3. Ok.
Perceba que esses 3 exemplos, tirando do meio que eu mesmo digitei errado, depois eu vou corrigir, são exemplos fáceis, beleza? Só que, óbvio que essa dificuldade ela vai aumentando gradativamente. Vamos ver outros casos. Agora eu tenho log de 1 milhão na base 10, beleza? Igual a x. Isso significa que 10 elevado a x é igual a 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. E aí eu tenho bases iguais, vou cortar o 10 dos dois lados, resultado x igual a 6. Ok. Nosso outro caso, log de 1 na base 810 é igual a x. Beleza, aqui tem que tomar cuidado. Bom, 810 elevado a x tem que dar 1. Mas, lembra que o número 1 não é para fatorar, porque ele não é fatorável. O que a gente faz? Você usa a propriedade de potência. Qual é aquela propriedade de potência que tu tem certeza absoluta que o resultado vai dar 1? Vai ser aquele caso onde todo número elevado a zero é 1, né? Com exceção do zero. E aí, vai fazer 810 elevado a zero. Igualei as bases, cortei as bases, resultado x igual a zero. E aí, sussa, sem problemas. Agora, o terceiro exemplo desse slide já dá um pouco mais de trabalho. Observa, eu tenho log de 0,6 na base 5/3 é igual a x. Agora, eu vou fazer 5/3 elevado a x igual a 6/10. Observa que eu já transformei o decimal em fração, para deixar mais parecido com o outro membro da equação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar os 6/10. Vamos dividir por 2, beleza? Se você dividir 6/10 por 2 em cima e embaixo, você vai chegar ao resultado 3/5. Só que observa que você não pode cortar a base nesse momento, porque uma base é 5/3, a outra base é 3/5. É parecido, mas não é igual. Para ficar igual, o que você vai precisar fazer? Vai precisar inverter a base do segundo membro. Só que aí você vai usar outra propriedade de potência, que é aquela que você inverte os membros da fração e eleva o seu expoente ao -1. A gente fez, inclusive, questões parecidas na aula passada. E agora que a base finalmente ficou igual, você corta as suas bases e resultado x igual a -1. Show de bola, galera? Lembrando, esses exemplos, eles são básicos. Como eu falei, eles são os exemplos só para você entender e lembrar das propriedades de como resolver o logaritmo e como é a definição que nós escrevemos no quadro, inclusive. Então, todo log você vai ter que partir desse ponto. Tu tem que lembrar de como funciona a resolução. Dúvidas? Até aqui está fluindo, está conseguindo caminhar. Lembrando que eu vou dar uma complicadinha de leve conforme os slides vão aumentando. De boas. Ok, ninguém chorando por enquanto, isso é um ponto positivo. Mas vamos lá. Bom, vamos lá para algumas consequências. Tudo que nós falamos até então, vamos gerar algumas consequências, que a gente vai falar agora. Ok, considerando a definição do logaritmo e as condições de existência, temos que, primeira consequência, o log de 1 na base A é igual a 0. Ou seja, gente, se vocês perceberam que o seu logaritmando é 1, a sua resposta sempre vai dar 0. Por quê? O único número que tu tem certeza que elevando vai dar resultado 1 é 0. Ou seja, se for log de 1, não importa qual é a base, o resultado vai dar 0. Essa é a primeira consequência. Então, o log de qualquer base, se o logaritmando for 1, é 0. Primeiro caso. Segunda definição. Log do A na base A é igual a 1. O que significa isso? Quando a base e o logaritmando é igual, o resultado tem que dar 1. Por quê? Qual é o número que você eleva e você não altera o resultado?
todo número elevado a 1. Então, por isso, quando a base e o logaritmando forem iguais, o resultado é 1. Atenção, porque essa propriedade ela vai aparecer e muito. E às vezes a gente vai manipular a questão para chegar nessa parte. Então, atenção para isso. Terceiro caso, eu tenho o log de a elevado a b na base a é igual a b. Na verdade é beta, né? Mas eu vou falar b. Beleza? Então, repetindo. O log de a elevado a beta na base a é igual a beta. O que está acontecendo aqui, galera? O que a gente vai fazer? Se você percebeu que o seu logaritmando é a base igual ao logaritmando, a base do log é igual à base do logaritmando, falando mais rápido, você vai simplesmente cortar os dois que são iguais. Então, se a base é A e o seu logaritmando tem base A também, você vai cortar os seus A's e vai sobrar o quê? Vai sobrar só o expoente, que vai ser o seu resultado. Então, quando a base é igual à base do logaritmando, você vai cortar e vai deixar o que sobrou assim na sua resposta. Essa é a outra definição, outra consequência. Na quarta consequência, eu tenho que se o log do B na base A é igual ao log do C na base A, então o B tem que ser igual a C. O que significa isso? Se eu tenho dois logs igualados e elas têm as mesmas bases, os logaritmanos têm que ser iguais. Se a base for igual e o logaritmo tem que ser igual, então os logaritmanos têm que ser igual também. Essa é a outra consequência. E nossa última consequência é quando você tem uma potência sendo seu expoente um log. Então, eu vou ter alguma coisa elevada a um log, ok? Então, nesse caso, eu tenho A elevado ao log do B na base A vai ser igual a B. Gente, essa consequência ela é parecida com a consequência C, só que agora é invertido. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, inclusive. Você vai cortar a base da sua potência com a base do seu log. Cortei o A com o A, sobrou o quê? O B. Então, o B é a sua resposta. Ok, galera? Essas consequências, elas podem salvar você em um momento específico de alguma questão específica. Então, atenção para essas resoluções. Beleza? Bom, além das consequências, vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho log do 2 elevado a 5 na base 2. Galera, olha para cá. A base do log é 2 e a base do logaritmando também é 2. A base está igual, cortei a base, sobrou o quê? O 5. Então, 5 é a resposta. Não tem que fazer cálculo. Já aplica a consequência e já fala que o resultado é esse. Acabou. Bom, outro caso. Log do x na base 3 é igual ao log do 9 na base 3. Cara, eu estou igualando dois logs com a mesma base. Então, o que você vai falar? Então, o logaritmando tem que ser igual. Então, x é igual a 9. E acabou. Você descobriu o valor do x. Nosso outro exemplo é 5 elevado ao log do 25 na base 5 igual, mesmo processo. A base é 5 e a base do log também é 5. Cortei o 5 e o 5, sobrou o quê? O 25. Então, esse é o resultado. Tudo parece muito fácil, até então. E nosso último caso, log do 2. E atenção para esse caso. Observa que log de 2 eu não escrevi qual é a base. A base não está escrita embaixo, mas tem uma consequência. Quando você não tem base descrita, é porque a base é 10. É base decimal. Então, você vai encontrar muito disso em prova, inclusive. Log do 2, log de 5, log do 9. Quando ele só fala log de número, é porque a base é 10. E ele fala isso para acelerar e para simplificar o teu cálculo como um todo. Então, lembra que log, nesse caso, log de 2 é a mesma coisa que log do 2 na base 10. É a mesma coisa. Ora, eles vão escrever a base, mas eles podem também omitir a base. Mas se omitiu base, a base é 10. Ok? Isso é importante pra caramba, porque isso aí é uma coisa que aparece bastante em questão. Bom, até aqui tranquilo. Vamos avançar. Bom, sistemas de logaritmos.
Bom, existem também, galera, sistemas específicos de logs. Bom, a boa notícia, não vai ser cobrado tanto assim que você calcule todos os tipos de sistemas, porque dá um certo trabalho. Lembrando o seguinte, o matemático lá que descobriu, entre aspas, o estudo do logaritmo, a ideia inicial dele, gente, não era que uma pessoa, um humano normal, fizesse cálculos de logaritmo de cabeça, porque isso aí não é para qualquer um, irmão. Só o cara muito sinistro mesmo para calcular log de cabeça. Com exceções dos logs mais básicos, que realmente a gente consegue fazer mentalmente, os logs mais avançados, você não vai conseguir fazer de cabeça, porque a ideia inicial era com o uso realmente da calculadora. Só que é óbvio que lá no momento da sua prova, tu não terá uma calculadora à sua disposição. E por isso, as questões no geral não vão forçar a barra de você ter que calcular logs absurdos. Eles vão usar quase sempre logs que são menores, ou então eles mesmos vão falar o resultado do log no enunciado da questão. Então não se assuste se você ver questões que falam considere log de 2 igual a tanto, considere log de tal igual a tal. Isso aí é uma coisa bastante normal. Agora, falando sobre o sistema. Chama-se de sistema de logaritmo de base A, lembrando que a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. O conjunto dos logaritmos de todos os números reais positivos na base A. Dois sistemas de logaritmos destacam-se pelo seu importante papel no campo das ciências. São eles os sistemas de logaritmos decimais, que a gente chama de logaritmo de Briggs, e nós também temos o sistema de logaritmos neperianos, que geralmente é falado como sistema de logaritmo natural. Então, basicamente, são dois para você ficar atento. Os logaritmos decimais e os neperianos. Boa notícia, os naturais, os decimais, são bem mais abordados. Os neperianos são bem pouco trabalhados em prova, mas eles são citados em alguns casos. Então a gente vai falar o que é, mas não fica desesperado que a gente não vai chegar a calcular o LN, o logaritmo neperiano. Não vamos chegar a esse ponto. Então vamos lá? Bom, primeiro decimal, que a gente já falou bastante dele. É um sistema de logaritmos no qual se adota a base 10. Se é decimal, a base é 10. O que vem para simplificar os cálculos no campo da matemática. E para esse sistema de logaritmos, na anotação, iremos omitir a base. Ou seja, foi o que a gente fez agora há pouco. Foi o que eu falei. Se não tem base, a base é 10. Está omitido, a base é 10. O exemplo, log do 2 na base 10 é a mesma coisa que o log do 2. E o log de x na base 10 é a mesma coisa que o log de x. Ou seja, isso daqui a gente já tinha falado no slide anterior. Mas, porém, a gente tem ainda o outro caso, que é o logaritmo neperiano. Bom, quando o logaritmo neperiano significa o quê? Que a base dele é o que nós chamamos de base Euler. A base Euler, que é esse Ezinho que está escrito aí. Lembrando que o Euler significa esse número e que está em uma dízima não periódica, 2,718 infinito, que nós chamamos de número de Euler. E ele é apresentado escrevendo sobre duas formas. Ou a gente escreve log na base Euler, ou a gente escreve ln, beleza? Então, se você encontrar ln, principalmente, que é o mais comum de ver, se for ln, significa logaritmo neperiano, beleza? Exemplos, nós temos dois. Primeiro, log de 2 na base Euler é a mesma coisa que ln de 2. E o log do x na base Euler é a mesma coisa que o ln de x. Então, como eu falei, geralmente isso é citado, não é mandado tu calcular, até porque, irmão, você não vai ter como fazer isso de cabeça. Como é que tu vai pegar esse número aí, que é infinito, e sair elevando ele a potências? Difícil, só se tu for muito bravo na matemática. Mas, como eu falei, não fica preocupado nesse ponto, beleza? A partir daí, vai chegar agora o ponto mais importante da aula. Então, esse momento, tu tem que ter
um papel para anotar, porque essas propriedades são o que vocês vão usar para toda a questão de log. Então, você pode ter ignorado a aula inteira passada, tu pode ter colocado o áudio no mudo, para não me escutar falando. Essa parte, se tu não escutar, você não vai fazer questão do log. Então, vamos lá, atenção para isso. Bom, como eu falei, as propriedades do log, galera, são aqui, eu separei 4, beleza? Geralmente na escola, eles trabalham 3 só, que são as 3 primeiras. Eu, normalmente, quando eu trabalho essa matéria, eu já ponho logo as 4, que tem uma extra ali, para tentar, se aparecer esse outro caso, você ter bagagem para poder resolver essa questão também. Vamos lá, chega de blá blá blá, partindo para a propriedade. Primeira propriedade, log de produto, logaritmo de um produto. E aí acompanha comigo no slide. Eu tenho log do m vezes o n na base A. E aí eu pergunto, quem é o meu logaritmando, gente? Quem é meu logaritmando? O logaritmando é n vezes n. É tudo que está dentro do parênteses, ok? O que está rolando dentro do parênteses? Não está sendo uma multiplicação? Ou seja, é um log de um produto, é um log de uma multiplicação, ok? E qual é a propriedade? O log da multiplicação é igual à soma dos logs. Então, log de m vezes n na base A é a mesma coisa que o log do m na base A mais o log de n na base A. Ou seja, tu vai pegar esse log e vai partir em 2 para calcular separados e ficar mais fácil. Você vai até pensar em um momento agora, caraca, eu vou aumentar o cálculo. Na verdade, você vai aumentar o cálculo, vai destrinchar esse cálculo para facilitar. Porque se você der uma de maluco, querer resolver multiplicação, em alguns casos você vai complicar a sua vida, vai ficar mais difícil. Então as propriedades são para facilitar e vocês vão entender os porquês daqui a pouco, que a gente vai fazer exemplo. Esse é o primeiro caso. Segunda propriedade, o log de quociente. Gente, o que significa quociente? Significa divisão, ok? Quociente significa divisão. Então observa que eu tenho log do m dividido por n na base A. É a mesma coisa, na verdade, parecido com o exemplo anterior. O que vai rolar? A propriedade vai falar que vai ser o log do m na base A menos o log do n na base A. Ou seja, o log do quociente é a mesma coisa que a subtração dos logs. Então, recapitulando esses dois primeiros casos, log da multiplicação é igual à soma dos logs. Log da divisão é igual à subtração dos logs. Essas duas são mega importantes, principalmente essas duas primeiras, aparecem com muita frequência. Terceiro, que aparece com uma certa frequência também, log de potência. Vamos lá, log do n elevado a k na base A. O que está rolando no seu logaritmando? N elevado a k. Cara, tem uma potência no logaritmando, por isso que a gente fala log de potência. E como funciona essa regra? É o que geralmente a gente ensina como a regra do peteleco. Tu vai pegar o seu expoente e vai dar um peteleco nele para frente do log, ok? Então, quem é o meu expoente aí no meu logaritmando? Meu expoente é o k. Então, você vai pegar esse k e vai jogar para frente multiplicando. Então, o log do n elevado a k na base A vai ser o k que multiplica o log de n na base A. É só você pegar o expoente e jogar para frente multiplicando. Show de bola? É isso. E o nosso último caso, o log de raiz. O que significa isso? Agora o seu logaritmando tem uma raiz. Exemplo, eu tenho o log da raiz enésima de A na base C. Beleza, o que vai rolar agora? Você vai pegar o seu índice da raiz, pega o seu índice da raiz e joga para baixo do log dividindo, ok? O índice da raiz vai ser jogado para baixo, vai transformar em denominador da fração, com o numerador sendo o log. Detalhe, você vai matar a raiz, o desenho, o símbolo da raiz, você vai eliminar. Você vai pegar o índice da raiz e vai descer com ele dividindo o log.
Então nós temos essas 4 propriedades. E como eu falei, elas são fundamentais para você fazer questões. Vamos entender agora o porquê eu falei isso. Vamos ver os exemplos. Bom, primeiro exemplo. Eu tenho log de 8 vezes 128 na base 2. Primeira coisa, o que você jamais deve fazer? Não dá uma de doido de querer multiplicar o 8 vezes 128, porque vai virar um número gigante. Tu sabe disso, né? Vai virar um número muito grande. E em alguns casos você vai fazer o teu cálculo, fica mais difícil. E não é o que a gente quer. Mas lembra que está rolando uma multiplicação no logaritmando. Então, lembra da propriedade. Se está multiplicando, vai virar a soma dos logs. Então você faz separado. Vai ficar como? Log do 8 na base 2 mais o log de 128 na base 2. E aí vamos pensar no primeiro passo. Quanto que é o log de 8 na base 2? Qual é o número que você vai elevar a 2 e vai... Perdão, qual é o número que vai ser na base 2 resultado 8? É 2 elevado a quanto que vai dar 8? 2 elevado a 3. Então, o log do 8 na base 2 dá 3. E agora, no caso do 128, na base 2, qual é o número que você vai elevar o 2 e vai dar resultado 128? Vai ser o 7. Ou seja, um deu 3, o outro deu 7. Agora é só somar. 3 mais 7 dá 10. Ou seja, galera, fizemos de cabeça o log. Foi isso que eu tinha dito antes. As propriedades servem para isso, para você conseguir fazer mentalmente os cálculos, que geralmente vão ser difíceis se você não utiliza a propriedade correta. Tudo bem? Nosso outro caso, nosso outro exemplo. Eu tenho o log de 81 dividido por 243 na base 3. Bom, observa que o seu logaritmando é uma divisão. Log da divisão é igual à subtração dos logs. E aí você faz o quê? Log de 81 na base 3 menos o log de 243 na base 3. Log de 81 na base 3. Qual é o número que você eleva a 3 e dá 81? É 3 elevado a 4. Então, o resultado do primeiro log dá 4. Agora, o log de 243 na base 3. Qual é o número que você eleva a 3, que você vai pegar e vai 3 elevado, vai dar 243. Vai ser 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 dá 243. E agora é só você fazer o quê? A subtração. Observa que aqui está, mais uma vez, digitado errado, está sendo somado. Eu vou corrigir. No caso, 4 menos 5, que vai dar menos 1. Observa que no slide está somando erradamente. É 4 menos 5 igual a menos 1. E eu vou corrigir isso daí. Beleza? Nosso outro caso, eu tenho log de 512 elevado a 4 na base 2. Primeira coisa, tu não está nem doido de querer elevar o 512 a 4. Lembrando que 512 a 4 é 512 vezes 512 vezes 512 vezes 512. 4 vezes. Tu não vai fazer isso. Mas você observou que tem um expoente. Pô, tem expoente dentro do log, regra do peteleco. Dá o peteleco no 4, joga para frente multiplicando. Vai ficar 4, que multiplica o 512 na base 2. E vamos lá. Qual é o número que você eleva para dar 512? 2 elevado a quanto dá 512? É 2 elevado a 9. Então, o log vai dar 9. Agora, multiplica. 4, que eu tinha jogado para frente. 4 vezes 9, 36. Então, esse log dá resultado 36. Fizemos mentalmente também. E nosso último caso, eu tenho o log de raiz sexta de 27 na base 3. Bom, índice da raiz desce para virar denominador. Quem é o índice da raiz? Índice 6. Então, o 6 vai descer dividindo. Então, vai ficar o log do 27 na base 3 dividido por 6. Ok. O log do 27 na base 3, qual é o número que eu levo 3 para dar 27? Vai ser 3 elevado a 3. Então, vai ficar 3 sobre 6. Se você simplificar a fração, vai dar 1/2. E aí, 1/2 vai ser o teu resultado
para esse log. Tudo bem, gente? Então, observem que essas propriedades, como eu já tinha dito, elas são extremamente importantes. As questões que vocês vão encontrar nas provas, elas vão utilizar muito dessas propriedades. Tudo bem? Lembrando, mais uma dica. Quem gosta muito de trabalhar propriedade é a ESA. Por quê? Tem muitas situações, na EAR também tem, mas no caso da ESA é uma coisa mais fácil de se encontrar. Que você vai encontrar questões que a pergunta não tem cálculo para você fazer. É só você entender qual é a propriedade que está sendo falada. Então não se assuste se você encontrar uma questão na prova que afirma qual das propriedades do log é falsa ou é verdadeira. E aí você tem que analisar e marcar o X, sem cálculo nenhum. É só você entender essas propriedades. Por isso que eu estou falando da importância. Então, recapitulando, temos 4 tipos. Log do produto é igual à soma dos logs. Log do quociente é igual à subtração dos logs. Log da potência, expoente para frente e multiplicando o log. Log de raiz, índice da raiz desce dividindo o log. É isso. Essas 4 já são importantes e você consegue matar muita questão só com isso. E, obviamente, vamos avançar para a parte finalzinho, que é a mudança de base. Bom, o que significa mudança de base? Óbvio, pelo nome, você vai precisar, em alguns casos, mudar a base do seu log. Por quê? Porque em alguns casos você vai perceber que você não vai conseguir fazer o log naquela base, porque não vai ter resultado, você não consegue fazer. E aí o que acontece? Se acontecer isso, você pode manipular o log ao seu favor, transformando em uma base que você saiba fazer. Por exemplo, você encontrou um log, o log tem base 7, um exemplo. Mas você não sabe fazer a base 7, quero passar para a base 2, porque a base 2 é mais fácil. Então você pode mudar a base do log para poder fazer na base 2, porque você acha mais fácil. É mais ou menos a ideia que você vai precisar. Óbvio que você vai ter que ficar atento na questão que você estiver fazendo. Por quê? Se você estiver vendo na questão e observar que os gabaritos, as alternativas, estão todos na base 3, óbvio que você vai mudar para a base 3. Se está tudo na base 5, muda para a base 5. Tu vai mudar para a base que vai bater correspondente com o teu gabarito, obviamente. Então, atenção para isso. Vamos denunciar agora a definição oficial. Nos casos em que o logaritmo apresentar uma base que não convém, esta poderá ser substituída por outra. Foi o que eu falei. Não sei fazer essa, vamos mudar a base, vamos fazer uma base mais fácil. Então, observa um exemplo da nossa faixinha. Eu tenho log do B na base A. Então, vamos fingir que a gente não sabe fazer a base A. Vou querer fazer na base C. O que vai rolar então? Log de B na base A. Quero fazer tudo base C. Então, você vai falar que o log do B na base A vai ser o log do B na nova base que eu inventei, a base C, dividido pelo log do A, também na base C. Ou seja, você vai pegar o seu logaritmando e a sua base e você vai fazer com esses dois números novos logs com a base que você quer. Ou seja, você vai pegar um log e vai transformar em 2 logs e faz separado cada um, igual, né, a gente está fazendo no caso das propriedades, que a gente fazia justamente isso. Pegava um log, transformava em 2 para poder resolver mais fácil. Beleza? Lembrando que o nosso B tem que ser maior que 0, que o nosso A precisa ser maior que 0 e diferente de 1, e que o nosso C também precisa ser maior que 0 e diferente de 1, que são as definições lá do logaritmo. Lembra que a base não pode ser negativa, não pode ser 0 e não pode ser 1, e o logaritmando não pode ser negativo nem 0. Isso aí é consequência que você não pode esquecer. Ok. E para finalizar a parte de definições, vamos falar de alguns exemplos. Olha para esse exemplo. Eu tenho que mudar para a base 2 esses logaritmos aí. Então, observa. Eu tenho um log do 5 na base 4. Só que eu não sei resolver base 4. Eu quero passar para a base 2. O que a gente faz? Quem são os números que eu tenho?
o 5 e o 4. Então, eu vou fazer o quê? Log do 5 na base 2, dividido pelo log do 4 na base 2. Eu fiz os dois números virarem a base 2, porque foi o que queria o enunciado. Beleza? Agora, observa que na parte de cima não dá para resolver. O log do 5 na base 2 não vai dar um resultado fácil, não dá um resultado bonitinho. Então não resolve, deixa lá o log. Só que a parte de baixo tu consegue resolver. Log do 4 na base 2 é só você lembrar. 2 elevado a quanto dá 4? É 2 elevado a 2. Então embaixo você resolveu, vai dar 2. E aí já é uma resposta para você marcar um gabarito de questão de prova. Entendido? Você vai transformar a base, como eu falei, ao seu favor. Tu vai transformar na base que a questão te indica, que você interpreta sendo útil. Foi? E o nosso outro exemplo, eu tenho log do 9 na base 1/8. Não quero mais a base 1/8, quero a base 2. Então, eu vou fazer como? Log do 9 na base 2, dividido pelo log de 1/8 na base 2. Mesmo processo. A parte de cima, a gente não vai resolver, porque não existe número 2 elevado a um número natural para dar 9. A gente não sabe de cabeça. Deixa lá. Mas a parte de baixo dá para resolver. Por que dá para resolver? Eu sei que 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Ok? Então, vai dar menos 3 embaixo. Resultado já está ali para a gente demonstrado, bonitinho respondido. Show de bola, galera? Então, ó, a nossa aula, parte 1 de log, na parte de definição, vai parar aqui. Definições vai ser até aqui. Na aula que vem, a gente vai prosseguir, a gente vai ver a parte mais de gráfico, de análise de gráfico, na parte de equação logarítmica, que é uma parte mais puxadinha no cálculo. Então, a aula de hoje é uma parte mais de introdução. Eu tive que introduzir um monte de conceito de log para você entender como que vai ser depois, ok? E percebe que mesmo assim tem coisa importante pra caramba aqui. Tudo que foi falado aqui vai ser utilizado na aula que vem também. Mas, obviamente, a gente vai fazer algumas questões. Vamos partir para as questões que a gente consegue resolver já com essa bagagem que a gente trabalhou. Vamos lá para as questões. Cadê? Bom, questão 1. Determine o resultado do log do 4 na base raiz de 2. Bom, a única coisa diferente nessa questão, gente, é que a base é uma raiz, o que também não muda nada. A resolução continua sendo a mesma. Observe o seguinte, você vai igualar esse log com x. Então, o log do 4 na base raiz de 2 vai ser igual a x. A partir daqui, o que você vai fazer? Vai fazer aquela mesma ideia que nós fizemos no quadro. Vai pegar a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Igualzinho está aqui. Então, vai ficar como? Raiz de 2 elevado a x é igual a 4. Beleza? O que vai fazer agora? A gente tem que igualar as bases. O que vai rolar? Raiz de 2 elevado a x, se você aplicar aquela propriedade de radiciação, lembra que a raiz pode ser reescrita como um expoente fracionário. Então, a raiz de 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x sobre 2. Se tu não lembra disso, dá uma lida naquele conteúdo de aulas passadas, lá em radiciação ou em potenciação, porque tem lá também. E o lado direito, o 4, eu fatorei como 2 ao quadrado. Cara, base já ficou igual, você já cortou as suas bases, vai sobrar x sobre 2 igual a 2. Passei o 2 multiplicando para o outro lado, 2 vezes 2 é 4. Resultado aqui, delta, bonitão, para você marcar a letra D. E foi. Primeira questão, bananada, porque é para começar a brincadeira e dar um incentivo para vocês, obviamente, para ninguém chorar. Bom, questão 2. Questão 2 é o seguinte, determine o resultado do log do 64 na base 1/4. Observa, gente, que essas questões que a gente está fazendo, a única diferença delas para as questões que nós fizemos como exemplo
é que agora eu estou dando uma dificultada nas bases ou dificultada nos logaritmandos, para vocês entenderem que o método é o mesmo, o que muda são os números, para você complicar o cálculo, só isso. Mas o processo é o mesmo, como eu falei. Então, o log do 64 na base 1/4 vai ser igual a x. Vamos pegar agora 1/4 elevado a x é igual a 64. E agora você vai fatorar o 64 e 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Então vai ficar 4 elevado a menos x. Ok? Do lado direito, o 64 é 4 elevado a 3. A base ficou igual, cortei o 4, sobrou menos x igual a 3. Multipliquei por menos 1, x igual a menos 3. Bate com o gabarito, Charlie, letra C. Safo? Tranquilo aí? Todo mundo conseguiu entender essas duas primeiras questões? Alguma dúvida surgiu? Alguma coisa que a gente tenha falado até aqui esse ponto? Fale agora ou cale-se para sempre. Show de bola. Então vocês estão bravos no logaritmo. Posso forçar a barra agora com uma porrada mais forte. É isso, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos dificultar o processo. Agora eu tenho, determine o valor de m para log de 2m menos 5 na base 3 igual a 3. Agora percebe que a nossa dificuldade não é mais na base. A base é 3, a base é fácil. Mas o logaritmando que está zoado. Vamos mexer nisso. Processo para resolução é o mesmo. Então o que você vai fazer? 3 elevado a 3 vai ter que ser igual a 2n menos 5. E resolve agora, irmão. É a equação do primeiro grau. 3 ao cubo, 27. Então, 27 é igual a 2n menos 5. Vamos passar agora a arrumar isso. Mandei 27 para o outro lado. Vai ficar como? 27 mais 5 igual a 2n. 27 mais 5 dá 32. Então, 2n é igual a 32. Passei 2 dividindo. 32 por 2, 16. Então, gabaritão, bravo, letra B. Tranquilo. Observa que essa terceira questão continua sendo moleza, tranquilaço. Ok? Próximo. Aí está começando a ficar legal. Bom, agora eu tenho o seguinte. Obtenha o valor do log de 64 na base 0,25 mais o log da raiz de 32 na base raiz cúbica de 2. Aí já ficou zoado, correto? Ficou mais difícil. Gente, tá rolando uma soma de dois logs, beleza? O que vocês vão fazer? Calcula os dois separados. Faz o primeiro log, depois faz o outro log e depois soma o resultado para dar um gabarito. Vamos fazer o lado esquerdo, o primeiro log. Mas já vamos mudar uma coisa. A base do primeiro log é 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. 25 sobre 100. Então, olha para o nosso resultado, para o nosso cálculo. O log do 25 na base 100 é igual... Perdão, o log de 64 na base 25 sobre 100 é igual a x. A partir daqui, é resolução padrão. 25 centésimos elevado a x tem que dar 64. Simplifiquei 25 centésimos. Vai dar 1/4. Então, 1/4 elevado a x é igual a 4 elevado a 3. Bom, a base tem que estar igual. Faz o quê? 1/4 eu vou falar que é 4 elevado a menos 1. Propriedade de potência. Ficou igual a base. Cortei 4 com 4. Menos x é igual a 3. Portanto, x é igual a menos 3. Resolvi o primeiro log. O primeiro log dá menos 3. Vamos para o segundo log agora. Log da raiz de 32 na base raiz cúbica de 2, vou falar que é y, beleza? Só para não usar a mesma letra. Bom, de imediato, vamos mudar a base entre aspas, vamos mudar a forma de escrever só, tá? A raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3, propriedade de potência. E além disso, o 32 fatorado dá 2 elevado a 5. Então, foi isso que eu fiz na segunda linha. O que eu fiz depois? Apliquei a propriedade do log. Então, vai fazer
2 elevado a 1/3 elevado a y tem que ser igual a 2 elevado a 5/2. E aí, o que vai rolar agora? Do lado esquerdo, virou uma potência de potência. Lembra da propriedade? Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, você vai fazer 1/3 vezes y. 1/3 vezes y vai virar y sobre 3. Então, agora a base ficou igualzinho. Base 2 dos dois lados, cortei o 2, vai sobrar y sobre 3 igual a 5 sobre 2. Aqui é uma proporção, multipliquei cruzado. Se você multiplicar cruzado, vai achar gabarito y igual a 15 meios. Mas não acabou a questão. Por quê? Agora você vai ter que somar os dois resultados. O primeiro log dá menos 3. O segundo log dá 15 meios. Menos 3 mais 15 meios vai dar 9 meios. Ok? 9 meios. O que bate com gabarito delta, letra D. Foi. Observa que essa quarta questão, já dá mais dor de cabeça, porque tem mais coisa para fazer. Show? Mas vocês falaram que estão bravos já no log, então não estou preocupado. Estou vendo que vai estar todo mundo fazendo aí, gabaritando essa parte, com certeza. Safo, gente? Dúvidas? Alguém já está chorando aí, lamentando? Beleza, ninguém está chorando, então eu vou acreditar que está tudo bem. Por enquanto, tá bom. Vamos lá então, galera. Questão 5. A questão 5, galera, tá um pouquinho mais zoada. Por quê? Agora eu quero calcular um log de um log. Então tem um log dentro do outro, irmão. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, o processo para resolver é igual. Só que, como são dois logs, um dentro do outro, a gente vai resolver de fora para dentro. De fora para dentro. Então, quem é a primeira base? Vamos lá. Obtenha o valor do log do 256 na base 4 na base 2. Complicado até te falar. Mas, quem é a minha primeira base? A base que está do lado de fora é base 2. Não é isso? Então, a gente faz o quê? 2 elevado a x tem que ser igual ao outro log. Ok? Percebe que já matei o log. 2 elevado a x igual a log 256 na base 4. Resolvi o primeiro log. E agora, aplica a propriedade de novo. Quem é a base agora? A base é 4. Então, 4 elevado ao 2 elevado a x tem que dar 256. Bom, 4 elevado a 2 elevado a x é só você resolver. 4 elevado a 2 dá 16. Então, 16 elevado a x é igual a 256. Se você fatorar o 256, é a mesma coisa que 16 ao quadrado. Ficou 16, 16, cortei, x igual a 2. Gabarito, alfa, letra A. Tranquilão. Resolvido, sem choro e sem lamentação. Safos, todo mundo brabão. Vamos partir agora para as questões da ESA e da EAR, para vocês verem na prática como que funciona isso lá. Se fizer de dentro para fora, dá errado. Sim, dá errado. Na verdade, você não vai conseguir fazer, irmão. Porque como que tu vai igualar se não tem nada para igualar? Não vai conseguir fazer. Faz de fora para dentro. Beleza? A não ser que sejam logs bem fáceis. Que aí tu vai fazendo de dentro para fora. O que a gente fala de implosão de log. Mas eu não aconselho. Aconselho a fazer de fora para dentro. Beleza? Vamos lá. Questão 6, perdão. Essa questão da apostila de vocês na página 166, a questão da ESA, e a pergunta é: o valor da expressão A igual a log de 1/2 na base 2 mais log de 32 na base 8 é igual a quanto? Cara, é igualzinho o exemplo que a gente fez anterior. O que tu vai fazer? Separa dois logs, faz separado, depois soma os resultados. Quem é o primeiro log? Log de 1/2 na base 2. Como que resolve? 2 elevado a x é igual ao meio. 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Cortei o 2, x igual a menos 1. O primeiro log já foi
Foi só uma chinelada, acabou. Segundo log. Log do 32 na base 8. Ok? 32 na base 8. Vou igualar com y. Então, 8 elevado a y é igual a 32. Vamos igualar as bases. Fatora os dois lados. O 8 é 2 elevado a 3. O 32 é 2 elevado a 5. Ficou tudo 2. Cortou. Sobrou o quê? 3y é igual a 5. Passei o 3 dividindo. Y é igual a 5 terços. Acabou? Não. Tem que somar agora os resultados. Menos 1 mais 5 terços vai dar 2 terços. Alternativa eco, letra E. Foi? Ou seja, mesmo sendo questão da ESA, que seja questão da EAR também, são questões fáceis. É só você lembrar de quando aparecerem logs separados, faz separados e depois soma os resultados. Não dá uma de doidão de querer juntar, fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso complica. E como eu falei, muita gente tem certo receio de resolver questão de log. Tem pessoa que pega a prova, dá folheada na prova, apareceu log escrito, já não quer nem fazer a questão. E não é assim, vamos devagar, dá para fazer, são fáceis. Principalmente no caso da ESA, que lá é uma cobrança bem mediana. Tá? Não vou falar que é fácil, porque tem questões mais complicadas, mas é uma cobrança mediana. Por que que não é 4 terços? 4 terços? Na resposta tu fala? Ah, soma. Bom, menos 1 mais 5 terços. É menos 1, beleza? Como que a gente faz? Tem aquele macetão que a gente aplica, né? A gente pega o cara que está embaixo, multiplica pelo outro e soma. Ok? Deixa eu fazer aqui no quadro, já que bateu essa dúvida. Bom, vamos lá. Vamos lembrar de radiciação. Perdão, de fração. Menos 1 mais 5 terços. Bom, vocês estão enxergando aqui, imagina. Está aqui. Agora vamos lá. Menos 1 mais 5 terços. Como que é o procedimento? Você pega esse cara multiplicado por esse. Então, ó, vezes 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Mais 5. Menos 3 mais 5 sobre 3. E agora você resolve. Menos 3 mais 5 dá 2 terços. E aí bate com o nosso gabarito. Show? Então, para quem não lembra como que funciona soma de fração, está aí um exemplo para vocês basearem. Salve, tranquilão. Vamos partir para outra. Questão 7. Essa aqui também é gostosinha. Vamos lá. Questão 7 está na página 166 também. E a pergunta é: adotando-se log do 2 igual a x e log do 3 igual a y, qual é o valor de log de 120 na base 5? Parece complicado, mas vamos lá. Primeiro, se você leu, ele falou dois resultados para a gente, o log do 2 e o log do 3. Percebe que não tem base, tá vendo que não tem base? Quando não tem base é porque a base é base 10. Então eu tenho o log do 2 na base 10, log do 3 na base 10. E a pergunta é o log de 120 na base 5. Já viu que vai ter que mexer em algo. Vamos primeiro. A base que a questão falou pra gente é a base 10. Então vamos mudar a base. Vamos mudar para a base 10. Aplicando mudança de base. Então vamos lá. Acompanha o resultado do cálculo agora. O log do 120 na base 5 vai ser a mesma coisa que o log do 120 dividido pelo log de 5. Eu mudei a base. Agora a base é 10. E agora, você vai começar a manipular a questão para chegar em um ponto que você consegue usar o que a questão falou. O que a gente vai fazer? Vamos começar a raciocinar de uma forma que a gente aplique propriedade. Primeiro, o 120 que está em cima, eu vou falar que é 12 vezes 10. Porque 12 vezes 10 dá 120. Ou seja, eu transformei em uma multiplicação, em um produto. Já sabe que eu estou tentando usar a propriedade lá de produto. Agora embaixo, o 5. O 5 eu posso afirmar que é 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 não dá 5? Dá 5 o resultado. Então eu transformei o 5 em um quociente.
Tá vendo que eu estou tentando usar a propriedade. A parte de cima da fração, eu fiz virar multiplicação. A parte de baixo, eu fiz virar divisão. Foi? Agora aplica a propriedade. Em cima, multiplicação vira soma. Então, vira log do 12 mais o log de 10. Embaixo, divisão vira subtração. Então, fica log do 20 menos o log do 4. Tranquilo? Até aqui, estou aplicando a propriedade. E agora, o que a gente vai fazer? Faz a mesma coisa agora em cada log separado. O 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, fatorando dá 12. E o log do 10? Lembra que a propriedade, log do 10, a base também é 10. Quando a base é igual a logaritmando, então o resultado dá 1. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3 mais 1. Já resolvi um log. O log do 10 é 1. Embaixo agora, o 20. O 20 é 2 vezes 10. Fiz virar produto de novo. Foi. E o 4? O 4 é 2 ao quadrado. Show de bola. E agora, vamos para a próxima etapa. Log de 2 ao quadrado, você pode falar que é log de potência. Então, o que a gente faz? Pega a potência, regra do peteleco, joga para frente multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o log de 2, mais o log de 3, mais 1, que a gente tinha descoberto antes. Embaixo, log de 2 vezes 10, propriedade de produto, é log do 2, mais o log do 10, menos log de 2 ao quadrado, regra do peteleco de novo, log de potência. Joga o 2 para frente multiplicando, vira 2 vezes log de 2. Observa que a gente já conseguiu achar muita coisa que podemos substituir. Por quê? Já apareceu o log de 2 e já apareceu o log de 3, que é justamente o que o enunciado falou para a gente. E agora, substitui. O log de 2 é x, segunda questão. O log do 3 é y. Então, vai ficar em cima, na fração, 2 vezes x vezes y mais 1. Embaixo, o log de 2 é x. Log de 10, na base 10 dá 1. Então, fica x mais 1. Menos 2 vezes log de 2. E o log de 2 é x. Então, vai ficar 1 menos 2x. Agora, é só somar, galera, que pode ser somada. Você vai chegar à conclusão que vai dar 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x. O que bate com o gabarito da letra, cadê? Eco. Letra eco, letra E. Essa questão, ela dá mais trabalho, só que se você ficou ligado, é só propriedade. Foi o que eu falei para vocês. Tem que saber usar a propriedade. E observa que nessa questão, tu usou quase todas as propriedades, só não usou a da raiz. Mas a de produto, a de quociente e a de potência foram utilizadas na mesma questão. Tá vendo como é uma coisa que eu tinha falado? Não seria mais fácil colocar log de 2 sobre 5? Tá, mas aí você não saberia o log de 120, não mudaria nada. Você pode fazer isso. Deixa eu ver quem falou, que eu não encontrei. Deixa eu ver. Sumiu aqui. O Rian. Rian, você falou que seria mais fácil colocar o log de 10 sobre 2 logo no início? Bom, pode fazer isso? Pode. Só que você não ia adiantar muita coisa. Você não ia melhorar o teu cálculo, porque a questão não falou para vocês qual é o resultado do log de 120. Ou seja, você chovendo molhado, você ia fazer uma mudança que é válida, mas ela não vai te ajudar. Porque o ideal para a gente nessa questão seria fazer virar log de 2 e virar log de 3, para facilitar e você poder usar o que a questão falou. Se tivesse na própria questão sendo descrito o log de 120, aí esse método que você falou seria o melhor, seria o mais rápido para resolver a questão. Tá? Mas, mais uma vez, não existe uma única forma de resolver o log. Tem diversas outras. Cada um vai iniciar usando uma propriedade diferente. Cada um vai ter um ritmo para fazer. Tem pessoa que gosta de fazer uma propriedade por vez. O cálculo vai ficar gigante, mas você vai achar a resposta do mesmo jeito. Beleza? É isso. Dúvidas, alguém?
Tranquilos? Então, partiu para a próxima. Essa daqui também, da ESA, e a pergunta é: se o log do x representa o logaritmo na base 10 de x, então o valor de k, que pertence ao intervalo do 0 ao mais infinito, tal que o log do k é igual a 10 menos log de 5, é igual a quanto? Beleza, vamos lá. Vamos pegar o que a questão falou para a gente de início. Log do k é igual a 10 menos log de 5. Show de bola. Vamos dar uma arrumada nisso. Vamos pegar o menos log do 5 e mudar de lado. Vai ficar positivo. Então vai ficar log do k mais log do 5 é igual a 10. Beleza? Só que se você observar, os dois logs são bases iguais. Não é isso? E eu estou somando logs. Propriedade. Qual é a propriedade que a gente soma log? É a propriedade do produto. Então eu posso juntar os dois logs fazendo o produto dos logaritmanos. O primeiro logaritmano é k e o segundo é 5. K vezes 5, 5k. Então vai virar log do 5k igual a 10. Tranquilo? E agora? Agora resolve o log. A base é 10, então vai ficar 10 elevado a 10 é igual a 5k. Beleza. Vou fazer o 10 elevado a 10 transformar em 10 vezes 10 a 9. Usei propriedade de produto de potência de mesma base, propriedade lá da potência. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero pegar aquele 5 que está do outro lado e passar dividindo. Se você passar o 5 dividindo, 10 dividido por 5 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 9, que sobrou, o que bate com o gabarito alfa, letra A. Tranquilo? Essa aqui foi até mais rápida do que a anterior. Todo mundo entendeu essa daqui? Ficou alguma dúvida? Lembrando que é só propriedade também, né? Mas fica aí sempre, pode ser que tenha dúvida alguém. Tranquilos? Tá, ok. Vamos lá então para a nossa próxima. Mais uma questão aqui da ESA. E a pergunta é: utilizando os valores aproximados de log do 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, encontramos para log de raiz cúbica de 12 valor de quanto? Tá, essa questão aqui até se parece com a questão que nós fizemos antes. Observa que a própria questão falou para gente o log do 2 e o log do 3. Ou seja, a gente vai ter que manipular o log para poder utilizar o log de 2 e o log de 3. Né? Usamos a nosso favor. Acompanha comigo a resolução da primeira coluna. Tá? Log de raiz cúbica de 12, vou reescrever como log de 12 elevado a 1/3. Ok. Transformei log de potência. Como que é o log de potência? Expoente, regra do peteleco, passa para frente multiplicando. Então vai ficar 1/3 que multiplica o log do 12. Show de bola. Mas eu não sei o log de 12. Vamos manipular, vamos fatorar o 12. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Fiz virar a multiplicação. Agora aplica a regra de produto. Produto vai fazer o quê? A soma dos logs. Então vai ficar 1/3 do log de 2 ao quadrado mais o log de 3. Fiz virar soma dos logs. Agora, o primeiro log virou potência de novo. Então, você pega esse 2, joga para frente multiplicando também. Então, vai ficar 1/3 de 2 que multiplica o log de 2 mais log de 3. Tá vendo que virou o que a gente tinha na questão. Apareceu o log do 2 e apareceu o log do 3. Agora é só substituir os valores. O log de 2 é 0,3 e o log do 3 é 0,48. Multiplicou, vai dar 0,6 mais 0,8, que dá 1,08. Dividido por 3, dá 0,36, o que bate com o gabarito, bravo, letra B. Safo? Entendemos aí a resolução? Alguma dúvida surgiu no meio do caminho? Para finalizar essa aula. Bom, alguns comentam, outros estão chorando em posição fetal provavelmente. Mas, gente, é isso.
Lembra que eu falei para vocês, essa aula foi dividida em duas partes. Essa primeira parte foi só definição e uma coisa bem breve, para na próxima aula a gente pegar mais firme, beleza? O slide vai, Gustavo, eu vou incluir esse slide na plataforma, só vou editar aqueles slides que eu anotei aqui que tinham erros, que eu vou modificar e eu vou acrescentar depois, mas eu vou acrescentar esse slide na próxima aula, beleza? Porque eu vou te esperar concluir o conteúdo como um todo para poder colocar o slide completão para vocês, ok? Mas a lista tá lá, você consegue resolver já com o auxílio. Se bater alguma dúvida, inclusive no próprio material de vocês, para quem estiver, por exemplo, precisando das propriedades, no material lá na apostila tem as propriedades descritas também. Tu consegue olhar por lá se precisar, se você não quiser ficar ligando o computador para poder ver as coisas aqui. Tranquilos? Então a gente vai finalizar por aqui, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma questão, vocês podem me procurar, reclamar lá comigo. Ah, não consegui fazer, não deu certo. Fala comigo lá que a gente resolve, beleza? Então a gente finaliza por aqui. Um abraço para todo mundo, se cuide.